todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico semanal aqui do Astrologicamente Podcast. Eu sou Thaís Rosa, astróloga e psicoterapeuta, e conduzo esse bate-papo para a gente compreender o que acontece lá no céu e como que isso reflete situações da nossa vida. A partir desse entendimento, dessa simbólica, a gente consegue tomar decisões mais assertivas e fazer escolhas mais alinhadas com aquilo que a gente é. A gente vai olhar a semana do dia 6 ao dia 12 de julho, e no domingo, gente, a gente tem um dia muito agradável, muito especial. Então, vamos lá, sem mais delongas. A gente vem de uma semana de lua crescente, então a gente já sente muito mais disponibilidade, muito mais vontade de agir, né? Então é como se a gente tivesse aí uma energia para poder colocar as coisas em movimento. E no domingo, dia 6, a gente tem a lua em Sagitário, que é uma lua que traz ali um otimismo, entusiasmo, empolgação, uma fé, né? Então a gente tem esperança, e essa lua ela faz um trígono tanto com Saturno, que está em Áries, e com Netuno, que também está em Áries. Aliás, eu preciso contar para vocês que na semana passada eu me esqueci de mencionar um trânsito muito importante. Netuno iniciou o movimento retrógrado no dia 4. Isso significa que nós vamos rever, reavaliar e reanalisar a nossa conexão com a espiritualidade, a nossa percepção de compaixão, de misericórdia, de empatia. Além disso, nós vamos ser convidados pela vida a ganhar uma compreensão diferente sobre as coisas. Onde a gente pensa, onde a gente tem Netuno, é um lugar, muitas vezes, em que a gente não consegue decifrar as coisas. Por quê? Porque Netuno, ele é um planeta que fala dessa conexão com o mundo sutil, que a gente não explica pela lógica, e muitas vezes a gente pode ficar um pouco confuso, a gente pode ficar um pouco... as coisas ficam meio nublados, nada é o que realmente é, né? Então, é um período da gente analisar e ver bem quais são as narrativas que a gente está caindo, porque muitas vezes a gente está preso num auto-engano. Então, esse é um período em que a gente vai rever algumas questões conectadas à espiritualidade, à empatia, ao amor universal, ao perdão, à cura. Então, é um período de revisão. E com a Lua fazendo um aspecto favorável, é como se nós nos sentíssemos predispostos e muito confortáveis a fazer essa análise, essa reflexão e trazer isso para o mundo prático. Por quê? Porque Saturno está ali também, né? Trazendo aí para a gente esse movimento de integrar a matéria e o espírito. E além disso, a gente tem a Vênus, que está em Gêmeos, fazendo um sextil com Netuno e com Saturno, ambos em Áries. Isso traz aí para as nossas relações uma sensação de conexão com algo maior. Sabe aquela pessoa que parece que a gente conhece há muito tempo, de outras vidas? É essa sensação. Então, é um movimento que pode ensejar, sim, com que o teu relacionamento vá para um outro nível de companheirismo, de cumplicidade, mas também se você está ali meio... a pessoa não se definiu ainda, então pode ser um bom momento em que ela faça isso, que ela assuma o compromisso, ou então que você, né, comece a colocar os limites necessários dentro dessa relação, que talvez não te valorize, talvez você perceba que você caiu em algumas conversas, né, que não correspondem à realidade. Então, é um dia, apesar da gente ganhar essas percepções, muito agradável. Por quê? Porque os trânsitos são muito fluidos, então a coisa flui muito naturalmente. Então, é um dia muito bom para socializar, para se encontrar com as pessoas, para passar um dia agradável em família também. Lembrando que Júpiter está em Câncer, abençoando aí esse seio familiar. Na segunda-feira, dia 7, a gente tem um outro aspecto gigantesco acontecendo no céu, que é a entrada de Urano em Gêmeos. Urano é o planeta da reviravolta, do plot twist, dos imprevistos, da quebra de padrão, da revolução, da rebeldia, de uma nova ordem. Então, ele instala o caos para poder que uma nova ordem se restabeleça. Então, Urano, ele tem essa rebeldia, e ele vai provocar a gente justamente onde a gente tem Gêmeos no nosso mapa, trazendo aí mudanças, imprevistos, situações inesperadas.
E como que a gente pode lidar com isso de uma forma melhor, né? Confiando também que esse caos ele faz parte da organização do mundo e que quanto mais fortalecido na nossa identidade a gente está, melhor a gente consegue fluir por essas situações que muitas vezes são imprevisíveis, mas que fazem parte da vida. E outras tantas nem são tão imprevisíveis assim, mas a gente acredita fielmente que não vai acontecer com a gente. Pois bem, pode ser que aconteça, e justamente nesse período em que nós vamos estar sendo convidados a muitas transformações, tanto coletivas quanto pessoais, né? É inevitável que o nosso ambiente, que a nossa sociedade não tenha algum tipo de efeito na nossa vida pessoal. A questão é, quando eu não tenho controle sobre o que acontece, né, no meio ambiente, nas questões sociais e econômicas e políticas do meu país, da minha cidade, o que eu posso fazer dentro da minha esfera, né, da minha tomada de decisão, das minhas ações, é aí que você tem que focar. Então, cuidado para a gente não cair num lugar de ficar terceirizando algumas responsabilidades para o governo, para o terceiro, para o chefe, para, sei lá, qualquer instituição que venha com esse ímpeto de nos salvar. Não, é a gente que precisa, a partir do desenho que a sociedade está se formando, né, está se construindo, como que você pode se favorecer desse momento, que a gente não tem sombra de dúvidas de que nós estamos passando por um grande momento de transformação e de revolução dentro da tecnologia. Isso pode, sim, ser muito ativado e evidenciado e acelerado durante essa entrada de Urano em Gêmeos, né? Então, a inteligência artificial aí tomando proporções inimagináveis. E depois, a gente está nesse movimento, né? Então, como que a gente pode surfar essa onda ao invés de resistir? Então, é bem importante a gente pensar sobre isso, porque a gente vai ser convidado pela vida a quebrar os nossos padrões mentais. A maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente se expressa, a maneira como a gente interpreta o mundo. É momento da gente ter essa maleabilidade, a capacidade de se adaptar ao meio, ao movimento do mercado, ao movimento da tecnologia, das próprias relações em sociedade. Isso não significa que não existam valores inegociáveis, mas essa capacidade de jogo de cintura vai ser muito evidenciada e vai ser muito necessária. Nesse mesmo dia, a gente tem a Vênus, que está lá em Gêmeos, fazendo um trígono com Plutão, que está em Aquário, ou seja, é uma potência de inovação, de mudança, de revolução muito grande, tanto nos nossos relacionamentos, quanto no nosso trabalho, na nossa relação social. Tudo está mudando de uma forma muito acelerada, inclusive todos esses signos que eu falei são signos de ar, e eles são mesmo muito velozes. A gente precisa começar, talvez, a buscar mecanismos de ter mais presença, para poder aproveitar não só as oportunidades, mas também não cair em armadilhas, em falácias, né? Porque onde tem muita informação, muitas vezes falta a direção. A informação por si só não faz a mudança, a gente precisa usar essas informações a nosso favor. Então, esteja atento, esteja observador, porque podem acontecer nesse dia da gente ganhar muita informação e muitas percepções que podem sim nos colocar num próximo nível, mas a gente precisa usar essas informações. Já a terça-feira é um dia mais tranquilo. Depois dessa estreia de Urano em Gêmeos na segunda, na terça-feira a gente tem um dia sem grandes trânsitos, sem grandes movimentos. E a Lua continua crescendo em Sagitário, trazendo aí esse otimismo, essa sensação de novos ventos, né? Então, trazendo essa renovação da esperança, da fé. É um excelente dia para a gente se conectar com essa busca pela verdade, com buscar experiências que tragam para a gente uma elevação, uma capacidade de enxergar as coisas de uma forma diferente, se abrir para essa nova maneira de interagir com o mundo e buscar formas de viver de uma forma mais elevada, mais coerente com a verdade, de acordo com as nossas crenças e nossos valores.
Já na quarta-feira, dia 9, a gente tem a entrada da Lua em Capricórnio. E quando ela entra em Capricórnio, Capricórnio ele é um signo que fala muito da realidade, da matéria, da concretude. Então, muitas vezes, quando a gente foca só na matéria, a gente acaba sentindo uma certa desesperança. Por quê? Porque a matéria, ela se corrompe. A matéria, ela perece, né? Então, um dia as coisas estão todas bem, aí vem uma enchente e leva tudo aquilo que você tinha de material embora, né? Então, a matéria, ela tem isso, ela vai se desconstruindo com o tempo, ela se corrói, né? Um dia você está muito bem financeiramente, no outro não necessariamente. Então, essa instabilidade muitas vezes gera um senso de escassez, de medo, de falta, de ansiedade. E essa lua, ela faz aspectos tensos tanto com Saturno quanto com Netuno. Então, é muito uma sensação de que nós estamos sozinhos, de que nós não temos uma capacidade para construir, para realizar, e de que não tem jeito mesmo. Então, é um dia que, a quarta-feira é o dia mais down que tem na semana, é um dia meio de bad mesmo, né? Então, tem também uma oposição com Júpiter, a Lua faz uma oposição com Júpiter em Câncer, trazendo aí aquela sensação realmente de desesperança, de falta de fé, de que as coisas não vão dar certo. Mas eu vou dizer para vocês assim, não tome decisões nesses dias, se você puder, nesse dia, né? Porque quando a gente está muito baixo e quando a gente está muito feliz, normalmente a gente tende a tomar decisões precipitadas e que não vão nos favorecer no longo prazo. Então, se você puder, espera, reflete, pensa, reanalisa, porque você pode estar muito, muito para baixo na hora de avaliar as possibilidades, muito pessimista, sabe? Na quinta-feira, dia 10, a gente tem a lua cheia em Capricórnio, acontecendo às 17 horas e 36 minutos, no 18º grau de Capricórnio. Então, o que é importante você olhar? Você olhar onde está esse 18º grau de Capricórnio no seu mapa, porque você vai receber, a lua cheia é sempre um momento de ganhar percepções, de ganhar revelações, de ganhar insights e compreender coisas que antes estavam escondidas. A lua, ela recebe toda a luz do sol. O sol é a clareza, é a consciência, é a iluminação. E a lua vai falar sobre o nosso inconsciente, sobre as nossas memórias. Então, quando você coloca a luz ali, você vê coisas que estavam esquecidas, adormecidas, largadas de lado. E ao ver, você consegue entender e compreender muitas coisas sobre a sua vida com relação a quê, né? Porque a gente está vivendo uma alunação canceriana que vai falar do nosso passado, do nosso relação com os nossos pais, como que a maneira como a gente interpretou e interiorizou o amor dos nossos pais, o quanto isso se reflete na nossa vida atual, né? Então, é o momento da gente ganhar essa percepção de quanto o passado influencia o nosso presente e os nossos ganhos para o futuro. O quanto muitas vezes a gente baliza aquilo que a gente quer, não por quem a gente é, mas sim pela expectativa que os nossos pais tinham sobre nós, ou por aquilo que a gente achava que era certo, mas talvez hoje já não perdure mais. Então, é um período de você compreender questões relacionadas a tempo, a dinheiro, a ambição, o quanto isso está ou não relacionado ao passado, o quanto você talvez esteja apegado a suprir ou ser amado, a suprir necessidade dos outros, certo? Além disso, a gente tem a Lua fazendo um trígono com Marte. Então, além dessa possibilidade de revelação, de ganhar consciência, a gente já está com muita energia de ação. De ação onde? Ação no nosso dia a dia, na nossa definição de meta, na nossa organização, né? Então, organização financeira, do lar, das coisas, da nossa atividade, dos procedimentos, é um ótimo dia para você olhar para isso. A gente está muito produtivo, a gente está muito ativo e a nossa cabeça, ela está organizada. Então, você consegue tomar decisões, agir de uma forma muito mais eficiente, em prol de ganhar mais resultados, ser mais eficiente, ser mais assertivo, certo?
Na sexta-feira, nós temos a entrada da Lua em Aquário, ela continua cheia, né? Mas ela está em Aquário, e essa Lua ela vai fazer um trígono tanto com Urano em Gêmeos, recém-estreado, um sextil com Saturno e com Netuno em Áries, e uma conjunção com Plutão. Ou seja, é um bem-estar, é um prazer, é uma ânsia pela mudança. É como se a gente chegasse num lugar e falasse assim, eu não aguento mais viver dessa maneira. Eu preciso mudar, eu preciso me relacionar de uma forma diferente com o meu trabalho, eu preciso me relacionar de uma forma diferente com a minha sociedade, eu preciso assumir meu papel social, eu preciso entender qual é a minha função dentro da minha comunidade, dentro da minha família, dentro do meu trabalho, e eu me sinto bem fazendo esse movimento. Eu quero o novo, eu desejo essa inovação, essa mudança, esse progresso. Então, é um dia muito interessante para você se aliar com pessoas, para você trocar ideias, defender a sua causa, entender quais são os seus ideais e o porquê você faz aquilo que você faz. Já no sábado, a gente tem a Lua ainda em Aquário, fazendo um trígono com Vênus em Peixes, trazendo aí para a gente uma capacidade de socialização, de relacionamento muito, muito boa, muito proveitosa, né? Então, é um momento muito bom para apimentar as relações, para trazer novidades, para curtir com os amigos, para fazer coisas novas, para trocar ideias, pensar em projetos, realizar projetos, né? E a gente tem ali uma pequena tensão com Mercúrio em Leão. Mercúrio está entrando daqui a pouco, na outra semana, em retrogradação. Essa tensão, muitas vezes, pode evidenciar para a gente uma dificuldade que a gente tem na expressão daquilo que a gente quer e daquilo que a gente é. Então, é interessante observar esse desconforto e perceber onde que está a tua responsabilidade dentro desse desconforto. Por que você sente, talvez, tem certas coisas que você não pode falar, você não pode se expressar, você não pode ser aquilo que você realmente deseja. Então, é um dia muito propício para isso, para essa relação, para trazer esse frescor e essa alegria de estar em contato com pessoas que fazem parte da tua tribo, sabe? É como se você encontrasse aquela galera. Gente, como vocês podem ver, é uma semana de muita mudança, muito movimento. A lua cheia, ela traz para a gente uma inquietude, ela traz para a gente um fogo na roupa para a gente agir, para a gente mudar. Claro que isso muitas vezes pode trazer aí insônia e ansiedade, mas vamos focar muito nesse movimento de progresso, com calma, né? Ninguém muda o mundo ou a própria vida em um dia. Então, trazer consciência para esse processo é essencial. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Comenta comigo aqui como que eu posso melhorar, o que vocês mais gostaram desse episódio. E compartilha com as pessoas que você sabe que gostam de astrologia. A gente se vê na semana que vem. Um beijo grande.